Fala, galera! Tudo certo com vocês? Mais uma quinta-feira por aqui, mais uma conversa boa. E hoje nós vamos falar sobre os 5 sinais que mostram que o seu cão está inflamado. E se bobear, você não está nem percebendo, porque são sinais sutis. Então vamos conversar um pouquinho então sobre esses cuidados com os cães, né? Vamos descobrir o que o organismo dele está tentando falar para nós. Algumas vezes eu vou estar olhando aqui, em outros momentos eu vou estar olhando aqui, porque eu estou gravando nas duas câmeras ao mesmo tempo. Então, não se preocupem, está tudo normal, mas em alguns momentos eu vou variar, né, aonde eu vou estar olhando. Então, é sobre isso que a gente vai conversar. Eu sou Sandra Bellato, eu sou médica veterinária, eu sei que tem um monte de gente chegando nova por aqui. Eu trabalho com pequenos animais, cães e gatos, há 28 anos. E o que aparece na minha mão? Animais que vêm com algo crônico, pequenininho, leve. O animal está comendo, está brincando, está interagindo, dorme na cama do cliente, está tudo certo. Mas pequenos sinais, que são sinais de um organismo crônico, mas que o responsável não tinha percebido que aquilo precisava de um olhar atento, precisava de um cuidado real. Então, às vezes, quando chega na minha mão, aquilo já está muito mais grave. Por quê? Porque muitas vezes, inclusive, vários sinais podem se somar e mostram uma cronicidade dessas doenças um pouco mais grave. Então, é sobre isso que nós vamos falar, porque eu quero trazer clareza para vocês de quais são esses sinais. Então, tem muitos cães, gente, muitos cães vivendo realmente inflamados e tá todo mundo achando que isso é normal. Vou trazer um exemplo. Coceira não é normal. Por mais que ela seja uma coçadinha atrás da orelha, uma coçadinha na barriga, ela não é normal. Mas, Sandra, eu já ouvi vários veterinários dizendo que o cachorro pode se coçar um pouquinho. Pode, mas você precisa estar atento a isso. Por quê? Uma das coisas que pode fazer o cachorro se coçar é a troca de pelo. Isso não é uma doença, mas aquele pelo fica caído, muda o local do folículo do pelo que está preso no corpinho ainda, e isso pode causar um desconforto que eles se coçam. Ficar em locais que tem corrente de vento, isso às vezes faz até os cílios dos cachorros ficarem mexendo e eles podem começar a coçar o focinho. Só que coçar pode levar a outras lesões. Então a gente precisa ficar atento, ver se a gente precisa tratar algum medicamento, mudar banho, colocar em algum tratamento, ou de repente olhar para o ambiente, opa, peraí, tal coisa no meu ambiente eu consigo melhorar aquela situação do cão, tá? Ouvido inflamado. Ouvido inflamado não é normal. Quantos responsáveis eu pego me dizendo, ela tem uma otite crônica, como se aquilo ali fosse ser crônico e for continuar para todo sempre, tá? As fezes ruins, gente, elas não são normais. Não é normal um cão fazer um dia umas fezes bem fininhas, no outro dia umas fezes grossas, no outro dia com secreção, no outro dia com uma secreção gelatinosa, no outro dia ela é pastosa. Se o animal está com uma dieta equilibrada, uma saúde intestinal sem desbiose, sem inflamação, ele tem um comportamento normal na casa, essas fezes elas precisam ser muito semelhantes. Inclusive, quantos clientes eu já entendi que tem 2 ou 3 cachorros e eles dizem: esse é o cocô do fulaninho X, esse aqui é o cocô do fulaninho Y. Por quê? Porque ele sabe pela característica das fezes, por justamente elas terem um padrão. E isso é o ideal. Ansiedade, gente. Os cães não têm que sentir ansiedade. E seja ansiedade pelo que for. Ansiedade porque chegou uma visita, ansiedade porque ficou sozinho, ansiedade no momento de receber alimentação, ansiedade se vai ter que passear na rua, ansiedade para andar de carro. Quantas pessoas vocês conhecem que comentam: não, o meu não gosta de andar de carro, o meu não gosta de receber visita? Isso não é normal, porque eles deveriam estar socializados. Então, a gente começa a prestar atenção em que, de repente, o que a gente coloca para eles, né, de rotina, talvez não esteja fazendo tão bem assim. O problema é que a inflamação do organismo, ela vai aparecendo com sinais pequenininhos, né? Para depois eles irem se unindo e se tornarem um problema maior. E aqui, por que eu não utilizei a palavra se tornarem uma doença maior? Porque nem sempre o problema da inflamação vai levar a uma doença. Ele pode levar, inclusive, a distúrbios de comportamento, né? Então, várias coisas já está relacionado que
A flora intestinal está relacionada, por exemplo, com a agressividade e com a ansiedade dos animais. Então, a gente tem que prestar atenção no animal sempre como um todo, né? Ontem eu atendi um animalzinho que ele está com tumor, né, no baço, e vai ter que fazer uma cirurgia para retirar. Só que no exame geral desse animal, ele tem outras lesões que ele tem ali. Ele tem um início de uma gastrite, ele tem uma alteração intestinal, ele tem o início de uma cistite, e ele não está se alimentando muito bem. Será que é o nódulo do baço que está fazendo ele não se alimentar? Ou será que a gastrite está mais indicada com isso? O nódulo do baço é uma doença, uau, não queria que ele tivesse. Sabe aquela, foi o diagnóstico que machucou, que doeu. Mas a gente pode olhar só para ele? Não. A gente tem que olhar para o animal como um todo, para colocar ele numa qualidade de vida como um todo. E essa é a importância de sempre, sempre, quando você precisar fazer algo com seu animal, olhar para ele como um animal inteiro. E não olhar para ele como uma pata machucada, uma coceira no focinho. Ele é um animal completo e tudo está relacionado. Uma coisa sempre está relacionada com a outra. Tá ok? Então, eu quero mostrar para vocês os 5 sinais que são mais comuns, que mostram que o organismo do seu cão está inflamado. E assim, me conta aqui, né? Se você está vendo gravado, me conta nos comentários aqui se o seu cão tem algum desses sinais e compartilha essa live e esse vídeo com outras pessoas que também precisam saber disso, tá ok? Então, bora lá. Primeiro, pele e coceira. Cão pode se coçar? Pode. Coceira é normal? Não. Por quê? Porque o cão se coçar é aquela coisa do tipo, tô ali sem fazer nada, olhei para um vento, dei uma coçadinha. Igualzinho a gente faz. A gente coça o ouvido, a gente coça atrás da orelha, a gente também coça a cabeça, a gente também tem essas reações e os cães podem ter. Agora, eu estou coçando sempre no mesmo lugar. É sempre atrás do ouvido. E quando eu vou fazer aquela coceira, é o toc, 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 toc. Opa, isso é um sinal de alerta. Pode ter alguma reação aí. E eu não digo uma dermatite, porque isso pode ser uma alergia alimentar, isso pode ser uma desbiose intestinal. Então, a coceira do seu cão, ele não está dizendo que ele precisa de um shampoo diferente. A coceira do seu cão está falando que o organismo dele precisa ser olhado. Às vezes eu recebo fotos, né? As pessoas me mandam, ele está coçando muito aqui na região da barriga, e me manda uma foto. O que eu posso passar? Sei. Porque de repente aquilo ali está vermelho porque ele coçou, porque ele bateu a unha. Mas a lesão inicial não é aquela ali. A lesão inicial pode ser a alimentação. A lesão inicial ela pode ter vindo de uma sensibilidade ao desinfetante. Né? A gente tem, por exemplo, aqueles desinfetantes koalas, né, que são super cheirosinhos para a gente colocar na nossa casa. Mas alguns cães apresentam uma reação alérgica àquilo ali. Então, a gente tem que entender o animal como um todo. Então, uma coceira frequente, um lamber de patas, vermelhidão em alguma parte do corpo, feridinhas recorrentes. Ele teve uma feridinha no pescoço, depois ele teve uma feridinha na barriga, mas são feridinhas pequenininhas. Eu passei aquela pomada que o meu vizinho me indicou, porque ele tinha lá, porque ele já tinha usado no cachorro dele, e a feridinha sumiu. Só que ela sumiu daqui e ela apareceu em outro lugar. E daí ela apareceu no pezinho, daí tratou. Daí depois apareceu aqui do ladinho do corpo, mas daí melhorou. Você entende? Então, assim, são sinais que a gente já deve estar olhando. E mais um sinal que a gente deve prestar atenção é a queda de pelo. Como está a queda de pelo para o seu cão? Porque existe a troca normal, e normalmente você conhece como é a troca de pelagem do seu cão, né? Pela raça, ou por já conviver com ele mais alguns anos. E troca de pelo nunca pode ter falha. Então, assim, o cão pode estar perdendo pelo, porque está perdendo os pelos mortos, estão vindo os pelos novos, mas ele não tem falha de pelagem. Então, preste atenção na troca de pelo. Nossa, esse ano ele perdeu muito mais pelo do que o ano passado. Será que é porque fez muito frio? Não sei, provavelmente não. Então, a gente tem que prestar atenção. Caspa. Será que caspa é um problema só de pele? Não. Caspa pode estar muito relacionado com desbiose. Pode ser um problema de pele também? Pode. Com o que você está dando banho? Com que frequência? Em quais materiais ele está indo? De repente, uma areia muito contaminada. Pode ser do ambiente? Pode. Mas é muito mais comum estar relacionado com o interno. E aqui a gente fala muito da disbiose, da flora intestinal. O que a gente está cuidando dali? Oleosidade na pele. Será que é normal?
Cheiro forte. Que cão é para ter cheiro forte? Por que que tem cães que tomam um banho a cada 30 dias e não tem mau cheiro? Poxa, o meu tá tomando banho toda semana e ele chega ali no quinto dia, quarto dia, ele já tá com mau cheiro. Será que isso é normal? Será que isso já é um sinal de que está acontecendo? Eu falo da desbiose intestinal, mas existe uma desbiose da pele também, porque a pele precisa ter as bactérias e os fungos que são normais da pele, que fazem uma proteção, que tem uma função ali. Então, a gente também precisa ter essa flora da pele ali, né? Bem equilibrada. A pele, ela é um órgão de eliminação e é o maior órgão do corpo. Tá? E muitas vezes o corpo, ele tenta jogar para fora aquilo que está inflamado por dentro. Então, quando tiver um sinal na pele, não necessariamente o problema é ali, local, tá? Ele pode estar relacionado, então, com todas essas outras coisas. A alimentação, o intestino, a imunidade do cão, que às vezes ele está passando por uma situação de estresse, uma situação de depressão, ele não quer mais brincar, está dormindo o dia inteiro, está muito abatido. Isso também vai causar uma baixa de imunidade dele, que ele pode tentar mostrar para a gente através de lesões de pele. Excesso de produtos industrializados, né? Hoje você vai no mercado, tem palito, tem corante, tem verde, tem vermelho, tem osso, tem de 200 mil coisas dentro do mercado, e esses produtos industrializados, eles podem sim levar esse animal a ter algum problema, né? Não pode usar nunca. Eu prefiro que não. Hoje a gente tem várias opções naturais que a gente pode utilizar, até de coisas que nós temos em casa que a gente pode colocar no lugar. Mas se você acha que é prático ter aquilo, de vez em quando pode. Mas se você usar aquilo com frequência, aquilo pode levar o seu cão a estar inflamado. Alergias, né? Uma inflamação crônica, e que pode ser, por exemplo, uma inflamação crônica de articulação. Então, ele está deitadinho, daí de vez em quando ele vai se levantar e ele dá uma mancadinha. Será que ele já não tem uma inflamação ali? O seu cão vive tratando a pele, mas ele nunca melhora totalmente? O que você acha de tentar olhar para ele como um todo? Tem várias pessoas, né? A da pele ali, de passar a pomadinha melhor aqui, aparece em outro lugar, é muito clássica. E às vezes eles chegam pra gente e estão tendo isso há 1 ano, 2 anos. Por quê? Porque o cachorro não parou de brincar, não parou de comer, né? Não tá com nada, entre aspas, grave, que a pessoa identifique como grave, né? Então, a pele é o primeiro sinal, tá? Lembrando, então, que ela é o maior órgão do corpo e que ela é um órgão de eliminação. Então, o que tiver ruim no organismo, normalmente vai aparecer na pele, tá ok? Segundo sinal, ouvidos inflamados. Gente, o meu animal tem otite crônica. Não, a gente tem que tentar descobrir o que precisa para controlar essa otite crônica, além do tratamento tópico. Então, às vezes é tratamento tópico e tratamento via oral, às vezes é mudar a alimentação desse animal, aumentar a imunidade dele, fazer os exames de check-up para ver se não tem mais coisas associadas aí. Às vezes é um animal que já tem uma neoplasia, um animal que está com lipedema, é um animal que está sobrepeso. Então, assim, a gente tem que entender o porquê que esse ouvido está mostrando que aquilo ali não está bem, tá ok? Então, assim, ouvido vermelho, cheiro forte, secreção, coçar o ouvido, chacoalhar a cabeça, balançar a cabeça, né? Deambular, que a gente fala que eles ficam chacoalhando. Inclusive, esse chacoalhar de cabeça, ele pode causar um otohematoma, onde o tratamento é cirúrgico, que é quando a orelha descola a pele da cartilagem e daí acumula sangue aqui no meio. O tratamento é cirúrgico. Então, não, otite crônica não é para existir. Só que, às vezes, depois de tratado tópico, a gente precisa olhar o que no entorno pode estar causando isso. E eu vou dizer que eu sinto isso na pele, de que quando chega um cliente para mim, para fazer um tratamento de otite, e daí a gente faz o tratamento de otite, mas não, agora tem um retorno para a gente conversar do entorno dele. Vamos olhar a alimentação, vamos olhar, né? Eu sempre atendo o cão olhando para os 3 corpos, o corpo físico, o corpo mental e o corpo emocional, porque não são separadas, então a gente tem que olhar sim para a rotina do animal, né? Como ele está utilizando o mental dele, e a gente tem que olhar para as emoções dele também. Então, isso aqui está sempre junto, então a gente tem que olhar para um todo. Só que daí, quando você colocou o remedinho no ouvido, ele melhora, né? Em 7 dias. Depois você diz assim, não vou mexer na ração, não vou mudar o desinfetante, não vou mudar a forma de passeio com o meu cachorro. Deixa, mas dali um mês e meio, o que ele volta? Com otite. Então, às vezes, as pessoas são resistentes a olhar pelo todo, porque o remédio do ouvido soluciona automaticamente.
Só que não extingue o problema. Por quê? Porque a base do problema não era só o ouvido. Então, às vezes, o ouvido é o iceberg, a ponta do iceberg. Mas existe todo um lado submerso ali que é grande e que precisa ser olhado e receber atenção. Fechado? O que mais? Intestino. O intestino. O intestino é o segundo cérebro do corpo. O intestino é o segundo coração do corpo. O intestino é a fonte de imunidade do corpo. Quantas frases dessas vocês já ouviram? Todas são verdades. Todas são verdades. O intestino é um dos centros de saúde do cão. Ele está relacionado com diversos outros fatores do organismo. Então, assim, animais com fezes moles, com muitos gases, intestino oscilando entre fezes mais endurecidas e fezes moles, vômitos frequentes. Aí, meu cachorro sempre faz aquele vômitozinho de baba 2, 3 vezes por semana. Tá, quanto tempo ele está fazendo isso? Ele pode fazer isso uma vez ou outra, porque lambeu, porque sentiu um cheiro e tal. Mas se ele está fazendo isso 2 a 3 vezes por semana e isso entrou na rotina, isso pode estar mostrando que o organismo do seu cão não está tão bem assim. Então, esses vômitozinhos frequentes, mesmo sendo de baba, uma má digestão, sensibilidade alimentar, qualquer coisa que ele come, ele tem reação ou ele vomita. A gente tem que olhar para a microbiota intestinal, para a imunidade desse cão. A gente precisa de exames para poder saber disso. Absorção de nutrientes. Um intestino inflamado, você pode estar dando uma ração de excelente qualidade, mas o intestino não está sendo capaz de absorver aqueles melhores nutrientes. E daí isso vai impactar na alimentação. Mas, Sandra, eu dou uma ração maravilhosa. Dá, mas o organismo do seu cão pode não estar preparado para receber aquilo ali. Então, a gente tem que entender, né, que não existe um tratamento só. Né? Não existe um olhar para o seu cão só. Não, eu dou uma ração boa, então ele tem que ter todo o restante dele funcionando. Às vezes, o que falta é o estímulo do corpo mental. Né? Como é a rotina dele, o que ele faz, quais são os comportamentos, né? Como ele anda, né, no dia a dia dele. Ou o corpo emocional, como é que está a vibração? O corpo emocional do cão está muito ligado com o nosso, né? Eles pegam por ressonância através dos chakras as nossas reações. Então, isso ali tá, o campo emocional está sempre ligado com o animal. E as emoções, elas desembocam aonde? No intestino. Então, toda vez que é uma emoção de estresse, uma emoção de medo, ela está mudando a flora intestinal também. Então, não adianta você dar uma ração super top apenas, que é o que eu recomendo. Minha cachorra come, uma das melhores rações, né? Que é a que eu mais indico. Além disso, eu suplemento com alimentos nutritivos para ela, né? Então, principalmente proteicos. Então, ela tem essa suplementação, ela recebe ômega. Então, assim, só que se as emoções dela não estiverem boas, o organismo sozinho não consegue dar conta disso. Tá? Tem tutor que ele troca a ração a vida inteira, né? E nunca está tratando o organismo. Então, eu dava a ração X, mas ele começou a fazer um cocô mole, troquei a ração. Daí eu troquei a ração, o cocô ficou duro, mas ele começou a ter coceira, eu troquei a ração. Cada vez que você troca uma ração, você está tendo uma perda de absorção de nutrientes por um período até ele se adaptar com aquela ração. Então, trocar a ração só porque foi o cocô que mudou, eu troco a ração. Isso não é certo. Pode estar ligado com milhões de outras coisas. Então, o intestino é um órgão importantíssimo no organismo. E a gente tem que prestar atenção no que a gente está colocando de serviço ali para ele. Quarto sinal. Esse aqui eu já falei várias vezes aqui, né? Quarto sinal é a obesidade ou o inchaço. Isso aí. Nem todo cão que está gordinho está saudável. A obesidade é uma inflamação crônica. Nunca esquece disso. A obesidade é uma inflamação crônica. Não é um cão fofinho, não é um cão bonitinho. Mas, gente, a pelagem dele é super brilhante. Sim, tem um pouco de oleosidade ali. É uma reação inflamatória. Preste atenção na obesidade. A obesidade pode levar a outros problemas graves, como articulação, problemas hepáticos, coração, pressão alta, problemas hormonais que são mais difíceis de serem tratados, né? Então, a gente tem que chegar à dose hormonal adequada para poder fazer aquele tratamento. Normalmente não são baratos, porque justamente para poder mensurar, a gente começa a fazer exames recorrentes. Então, do tipo assim, eu dei uma ração mais barata durante a vida, deixei ele comer em livre demanda, dei o restinho da minha comida também, porque ele gosta e sente o cheiro, e você nunca cuidou disso, deixou ele se tornar um obeso.
tudo aquilo que você economizou durante a vida dele, não escolhendo, não tendo as melhores escolhas para ele, você acaba gastando depois para contornar essa obesidade, tá? Obesidade pode levar a diabetes, insuficiência renal. Então, a obesidade não é um cão fofinho, ele é um cão inflamado, ok? Então, a gente tem que pensar que nesses... às vezes você dá a quantidade de ração, tá lá no pacote, né? Ó, você tem que dar 235 gramas de ração, e você dá 235 gramas de ração. Só que depois, durante o dia, ele ganha um monte de petisco. Um pedacinho da carne que tu tá comendo, um pouco da pipoca, um biscoitinho que você comprou no mercado para cachorro, um bifinho porque ele fez xixi no lugar certo. Olha as coisas que você foi colocando no a mais. E isso pode fazer com que ele esteja com uma alimentação desequilibrada e em excesso. Cronicamente, isso vai levar ele ao sobrepeso. Não é porque um dia ele comeu a mais que ele fica gordinho. É a mesma coisa que dizem assim, né? O que te engorda não é o que você come do Natal ao Ano Novo, é o que você come do Ano Novo até o Natal, né? Porque é aquela coisa crônica de você fazer o sempre. Tá? Então, com os cães não é muito diferente. Às vezes você acha que está demonstrando amor, mas você está inflamando o organismo do seu cão diariamente com essas rotinas de petisquinhos fora do lugar e muitas vezes em quantidades maiores do que precisaria ser. Quinto sinal, vamos lá. Comportamento de ansiedade. Sandra, ele chora para ficar sozinho, ou ele chora no trovão, ou ele chora para passear, ou ele não se adapta com dentro do carro. Um corpo que está emocionalmente bem, ele funciona muito bem. Agora, um corpo em ansiedade, um corpo liberando cortisol, um corpo em estresse, um corpo em medo, ele vai liberar hormônios que vão levar à inflamação. Então, a gente tem que começar a entender das emoções dos nossos cães. A gente tem que olhar para ele e ver, ó, tal situação gera ansiedade. Como eu posso contornar isso? Muitas vezes a gente contorna tudo isso com quarto de segurança. Então, o animal precisa de um local restrito, onde ele se sinta mais seguro. Ele não deve ficar solto pela casa toda, numa área muito grande da casa. Ele precisa de rotina. Então, ele precisa saber e ter uma previsão do que acontece. Sandra, mas aqui em casa não dá para ter previsão. Tem dia que a gente sai de manhã, tem dia que sai à tarde. Gente, se essa é a sua rotina, ele já tem essa previsão, ele aprendeu a lidar com isso. Ter previsão de rotina não significa que todos os dias precisam ser iguais. Tem que observar como ele fica com a agitação, se ele tem compulsão, se excesso de lambedura. Excesso de lambedura pode ser de uma dermatite? Pode, mas ela pode muitas vezes estar relacionada ao comportamento do cão. Mas ela também pode estar relacionada ao desinfetante usado na casa. Ela também pode estar relacionada com o comprimento das unhas. Ela também pode estar relacionada com dores articulares do pezinho. Olha como não dá para dizer o meu cão tem lambedura e você resolve com isso ou com aquilo, porque existem várias coisas que levam ao mesmo sintoma. Né? Cachorros que estão com insuficiência renal e que de repente já estão com algum déficit de circulação, eles podem sentir formigar dos pezinhos. E eles não têm como falar isso pra gente, mas quando eles sentem o formigamento, eles lambem o pé também. Então é mais um motivo que pode levar a lamber o pezinho. Então sempre a gente precisa olhar para o cão como um todo. Então assim, ó, como é que eu vou descobrir que o pé pode estar formigando? Eu vou ter que olhar a função cardíaca, eu vou ter que medir a pressão daquele cão, ver se não tem nenhum edema local na pele. Você entende? Então, são várias situações que a gente tem que olhar, mas você em casa tem que observar aquele comportamento e pensar: opa, eu preciso descobrir o que está levando o meu cão a esse comportamento. Alguns cães, por ansiedade, eles têm muita dificuldade em relaxar, eles estão dormindo com as orelhinhas em pé, prestando atenção nos barulhos, né? Eles estão sempre no modo ativo, sempre no modo guarda, sempre no modo medo. Né? Tem cão que fica para a guarda e tem cão que fica para o medo. Tipo assim, eu sou muito medroso. Então, a gente tem que ajustar a rotina, a gente tem que fazer o enriquecimento ambiental, a gente tem que cuidar do sono daquele cão, a gente tem que cuidar das emoções dele, da vibração. Ontem eu fiz 5 atendimentos com a Semente da Vida, só cuidando das emoções dos cães. Né? Um para o cão internado, mas daí eu fiz atendimento para o cão internado e para o dono dele, porque o dono dele está numa ansiedade, numa preocupação muito grande, né? O dono dele, né, está sentindo muito mais a separação do cão do que o cão. O cão está tranquilo no tratamento, mas o dono, com aquele afastamento, está sentindo ansiedade. Então, a gente tem que cuidar das emoções, sim. Lembra? Nós temos chakras e os cães têm chakras. E existe uma conexão nossa com o nosso cão. Então, se a gente não está bem, a gente passa essa emoção também para o cão. E as emoções, elas vão fazer liberações de hormônios, de liberações de secreções no nosso organismo, e que podem melhorar a nossa saúde ou podem piorar
E isso é igualzinho com o cão. Então, a gente tem que cuidar do sono, das emoções, da alimentação. A alimentação é vida. Intestino está relacionado com quase tudo no organismo. Então, o intestino não deve conter desbiose, ele não deve conter uma inflamação. E nem sempre é com um medicamento que eu resolvo o problema do intestino. Às vezes é com aumento de atividade física. Então, tudo vai depender do seu cão. Ele é único e o atendimento dele tem que ser único também. Um organismo inflamado, ele não afeta só o corpo, tá? Ele pode afetar também o corpo, o comportamento do seu cão. Entendido? Perceberam que o problema nunca é só a pele, só o intestino, só o ouvido, só a obesidade, só o olho, só os dentes? Sempre tem uma ligação de tudo. O organismo funciona como um conjunto, como se fosse ali uma orquestra. Se um tocar mal, vai se destacar do restante todo, mas ele sozinho não faz um show, tá? Então é igualzinho uma orquestra. E a gente tem que olhar para o organismo todo como ele funciona. Então, o seu cão precisa de prevenção, ele precisa de um olhar individualizado, ele precisa de rotina, alimentação adequada, um acompanhamento. Você precisa saber, então, justamente olhar. Olha, o meu cachorro está lambendo o pezinho, faz 5 dias, ele não lambia o pezinho antes. Algo aconteceu para que ele mudasse aquela rotina dele ali. Beleza? E é extremamente com isso, né? Que eu acabo pegando para trabalhar. Eu gosto de trabalhar com essa área de olhar e conectar os pontinhos. Então, se você está aí com o seu cão que está refazendo o tratamento, que está refazendo consulta, que não consegue chegar a uma solução, me chama no direct que a gente vai conversar e ver o que a gente pode fazer para melhorar a sua vida e a do seu cão. Porque hoje a gente atende a família pet, né? A gente não atende mais só o cão, a gente faz pega essa família multipets e olha para ela, quais são as soluções para aquela família, para aquele atendimento. Beleza? Gente, um grande beijo para vocês e até semana que vem.